O direito processual do trabalho constitui um ramo autônomo do direito processual destinado à solução dos conflitos decorrentes das relações de trabalho, possuindo princípios próprios, estrutura normativa específica e finalidade eminentemente protetiva, voltada à concretização dos direitos sociais assegurados constitucionalmente ao trabalhador. Razão pela qual sua formação histórica esteve diretamente ligada à necessidade de criação de mecanismos jurisdicionais mais acessíveis, rápidos e efetivos do que aqueles existentes no processo civil tradicional. Considerando que a desigualdade econômica entre empregado e empregador exigia uma atuação estatal diferenciada para garantir equilíbrio material na relação processual, surgindo assim uma sistemática processual orientada por princípios que privilegiam a efetividade da tutela jurisdicional, a simplicidade procedimental, a oralidade, a celeridade, a informalidade, a busca permanente pela conciliação, a possibilidade do jus postulandi e a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil apenas quando compatível com as peculiaridades trabalhistas. Sendo todos esses elementos fundamentais para compreender a lógica própria do processo do trabalho e sua importância dentro do sistema jurídico brasileiro, especialmente em um contexto social marcado pela relevância do trabalho humano como fundamento da ordem econômica e da dignidade da pessoa humana, de modo que a função do processo trabalhista não se limita à mera solução técnica de litígios, mas também envolve a concretização da justiça social, a preservação do valor social do trabalho e a proteção da parte hipossuficiente da relação empregatícia, permitindo que o trabalhador tenha acesso efetivo ao poder judiciário e obtenha, em tempo razoável, a satisfação de créditos de natureza alimentar indispensáveis à sua sobrevivência, motivo pelo qual os princípios processuais trabalhistas possuem forte caráter instrumental e finalístico, sempre orientados pela busca da máxima efetividade da tutela jurisdicional e da redução das desigualdades existentes entre as partes litigantes, destacando-se inicialmente o princípio da proteção, considerado um dos pilares centrais do direito do trabalho igualmente aplicável ao processo trabalhista, funcionando como diretriz interpretativa destinada a compensar a desigualdade material existente entre empregado e empregador, garantindo ao trabalhador condições reais de acesso à justiça e de defesa de seus direitos, sendo possível identificar a incidência desse princípio em diversos aspectos procedimentais, como a gratuidade de justiça, a facilitação da produção probatória em determinadas hipóteses, a inversão do ônus da prova em situações específicas, a prioridade na tramitação de determinados créditos alimentares e a própria estrutura simplificada da justiça do trabalho, cuja criação histórica decorreu justamente da necessidade de conferir proteção jurisdicional adequada à classe trabalhadora, entendendo-se que a igualdade meramente formal entre as partes seria insuficiente diante da evidente disparidade econômica e técnica existente na relação de emprego. Razão pela qual o processo do trabalho adota mecanismos diferenciados capazes de promover equilíbrio substancial entre empregado e empregador, sem que isso implique violação ao princípio da imparcialidade do juiz. Pois a proteção processual não significa favorecimento indevido, mas sim a adoção de instrumentos que garantam efetiva igualdade de oportunidades dentro do processo, permitindo que a parte economicamente mais fraca consiga exercer plenamente seu direito de ação e de defesa, sendo essa lógica compatível com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do acesso à justiça e do valor social do trabalho, previstos na Constituição Federal, que atribui especial relevância aos direitos sociais trabalhistas como elementos essenciais da ordem democrática e da justiça social. De modo que a proteção processual trabalhista constitui verdadeira manifestação do Estado social de direito, no qual a atuação jurisdicional busca superar desigualdades concretas e assegurar efetividade aos direitos fundamentais do trabalhador, ao lado do princípio da simplicidade, que também ocupa posição de destaque dentro do direito processual do trabalho, traduzindo a preocupação histórica de tornar o procedimento trabalhista menos burocrático, mais acessível e compreensível para as partes, especialmente considerando que grande parcela dos trabalhadores não possui formação jurídica nem condições econômicas para suportar os elevados custos de um processo excessivamente formalista. Razão pela qual o processo do trabalho privilegia formas simples, linguagem menos técnica e procedimentos reduzidos, permitindo maior aproximação entre jurisdicionado e poder judiciário, sendo possível perceber a simplicidade em diversos institutos processuais,
como a possibilidade de apresentação verbal da reclamação trabalhista, a concentração dos atos processuais em audiência única, a limitação das hipóteses recursais. A inexistência de rigor excessivo quanto à forma dos atos processuais e a prevalência do aproveitamento dos atos sobre nulidades meramente formais. Tudo isso com o objetivo de evitar que formalismos desnecessários impeçam o exame do mérito da controvérsia e dificultem a realização da justiça material. Compreendendo-se que o processo deve funcionar como instrumento de solução de conflitos e não como mecanismo de criação de obstáculos técnicos ao reconhecimento dos direitos trabalhistas. Sendo a simplicidade uma característica diretamente relacionada à efetividade processual e ao acesso democrático à justiça, especialmente em um ramo jurídico que lida diariamente com direitos alimentares e situações de vulnerabilidade econômica. Motivo pelo qual a interpretação das normas processuais trabalhistas costuma privilegiar soluções práticas e eficientes, afastando exigências excessivamente complexas incompatíveis com a natureza social do processo do trabalho. Destacando-se também o princípio da oralidade, que representa uma das características mais tradicionais e marcantes do processo trabalhista, consistindo na predominância da palavra falada sobre a escrita e na valorização do contato direto entre juiz, partes e provas produzidas em audiência, permitindo maior dinamismo, rapidez e proximidade na condução processual, sendo a audiência trabalhista o principal espaço de concretização da oralidade. Pois nela concentram-se diversos atos processuais relevantes, como tentativa de conciliação, apresentação de defesa, depoimentos pessoais, oitiva de testemunhas, produção de provas e razões finais, favorecendo a formação imediata do convencimento judicial e reduzindo a excessiva fragmentação procedimental característica de outros ramos processuais. Além de permitir maior espontaneidade na produção da prova oral e facilitar a compreensão dos fatos controvertidos pelo magistrado, que passa a ter contato direto com as partes e testemunhas, observando elementos comportamentais e circunstanciais relevantes para a formação do convencimento, razão pela qual a oralidade se relaciona intimamente com princípios como imediação, identidade física do juiz e concentração dos atos processuais, todos voltados à obtenção de maior eficiência na atividade jurisdicional, sendo importante destacar que a oralidade não elimina completamente a necessidade de documentação escrita, mas reduz seu protagonismo em benefício de um procedimento mais ágil e menos burocrático, compatível com a natureza alimentar dos créditos trabalhistas e com a necessidade de prestação jurisdicional célere. Surgindo daí a íntima relação entre oralidade e princípio da celeridade, outro elemento fundamental do direito processual do trabalho, que busca assegurar duração razoável do processo e rápida solução dos conflitos trabalhistas. Reconhecendo que o tempo excessivo da demanda pode comprometer gravemente a efetividade dos direitos do trabalhador. Sobretudo porque os créditos discutidos geralmente possuem natureza alimentar e são essenciais à manutenção da subsistência do empregado e de sua família. Motivo pelo qual o processo do trabalho historicamente adotou mecanismos destinados à aceleração procedimental, como concentração dos atos em audiência, limitação de recursos, simplificação das formas processuais, execução de ofício em determinadas hipóteses e valorização da conciliação, tudo voltado à obtenção de uma tutela jurisdicional tempestiva e efetiva. Sendo a celeridade princípio expressamente reforçado pela Constituição Federal ao assegurar a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam rapidez em sua tramitação. Compreendendo-se que justiça tardia frequentemente equivale à negação da própria justiça, especialmente em demandas trabalhistas envolvendo verbas salariais, rescisórias e indenizatórias indispensáveis à sobrevivência do trabalhador. Razão pela qual o magistrado trabalhista possui poderes instrutórios amplos e atuação mais ativa na condução processual, buscando evitar manobras protelatórias e assegurar andamento eficiente do processo, sem prejuízo das garantias do contraditório e da ampla defesa, pois a celeridade não pode significar supressão de direitos processuais fundamentais, mas sim racionalização procedimental e eliminação de formalismos desnecessários, compatibilizando rapidez e segurança jurídica em benefício da efetividade da tutela jurisdicional, estando igualmente relacionado a essa lógica o princípio da informalidade, segundo o qual o processo do trabalho admite maior flexibilidade formal e menor rigor técnico na prática dos atos processuais, priorizando o conteúdo e a finalidade dos atos em detrimento de exigências meramente formais.